Wendigo. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a estrela de nosso show, o Wendigo. Agora, o nome Wendigo pode soar como uma marca de cadeiras de lanche, mas eu garanto que essa criatura está longe de ser crocante e deliciosa. Na verdade, o termo Wendigo é traduzido como o espírito maligno que devora a humanidade, de acordo com as tribos algonquinas da América do Norte. Esse nome realmente estabelece um tom, não é? É como se você batizasse seu filho de portador de má sorte e esperasse que ele se tornasse um contador de impostos. As tribos algonquinas que se espalharam pela parte nordeste da América do Norte têm contado histórias do Wendigo por gerações. A lenda segue mais ou menos assim. No auge do inverno, quando a comida é escassa, uma pessoa desesperada pode recorrer a um ato impensável de canibalismo, consumindo a carne de outro ser humano. No entanto, esse ato vem com um preço alto, pois o perpetrador se transforma em um Wendigo, uma criatura monstruosa condenada a vagar pela natureza selvagem, impulsionada por uma fome insaciável por carne humana. Essa é uma dieta que você não encontrará na loja de produtos naturais local. Quando se trata da aparência do Wendigo, pense menos em modelo de passarela e mais em combustível de pesadelo. Essa criatura é descrita como um gigante, muitas vezes medindo mais de 5 metros de altura. Seu corpo é esquelético e deformado, com a pele esticada tão apertadamente sobre seus ossos que é possível ver as protuberâncias contra sua pele cinza acinzentada. Os olhos do Wendigo são afundados e brilhantes, um visual que faria até o mais endurecido ser insone e desejar uma máscara de dormir. E não podemos esquecer os longos dentes em decomposição e o hálito fétido. Claramente, a higiene dental não é uma prioridade para o Wendigo. Você pode estar se perguntando como evitar se tornar um Wendigo. Bem, a resposta é simples: não coma pessoas. Sim, parece que o segredo para evitar o destino de se tornar uma entidade monstruosa canibal é seguir uma dieta que não inclua seus semelhantes. Quem teria pensado, não é mesmo? Mas falando sério, a lenda do Wendigo serve como um lembrete poderoso dos tabus contra o canibalismo e da importância da comunidade e cooperação, especialmente em tempos de escassez e dificuldade. Então, da próxima vez que você estiver com um pouco de fome, talvez opte por uma barra de granola em vez de mordiscar seu vizinho. Agora, vamos adentrar no reino da psicologia, onde as coisas podem ficar tão distorcidas e arrepiantes quanto qualquer folclore. Você já ouviu falar da psicose do Wendigo? Não é a última tendência em nomes de bandas, mas uma condição psicológica proposta que é tão assustadora quanto o inverno nas florestas do norte. De acordo com alguns estudiosos, a psicose do Wendigo é caracterizada por um desejo intenso por carne humana, mesmo quando outras fontes de alimento estão disponíveis. É como desejar um hambúrguer quando você tem uma geladeira cheia de salada, só que 1000 vezes mais macabro. Um dos casos mais infames associados à psicose do Wendigo é o de Swift Runner, um homem Cree que viveu no final do século XIX. Swift Runner nem sempre foi um exemplo de tendências canibalísticas. Ele era um caçador e guia, marido e pai. Mas em um inverno fatídico, Swift Runner e sua família desapareceram na natureza selvagem e somente ele retornou. Ele alegou que sua família morreu de fome. Mas, considerando que ele parecia ter voltado de um buffet à vontade, as autoridades ficaram compreensivelmente suspeitas. Após investigação, as autoridades encontraram os restos mortais da família de Swift Runner em seu acampamento de inverno. Foi uma cena digna de um filme de terror, com ossos humanos espalhados pelo local. Então, Swift Runner confessou ter matado e comido sua família, alegando que tinha sido possuído por um Wendigo. Não sou especialista, mas o Wendigo me fez fazer isso. Parece uma desculpa bastante conveniente para cometer atos inomináveis. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Alguns estudiosos argumentam que a psicose do Wendigo pode ser um verdadeiro fenômeno psicológico, uma forma de síndrome cultural, onde as crenças e medos das pessoas se manifestam como sintomas físicos e psicológicos. No entanto, outros são mais céticos, sugerindo que casos como o de Swift Runner podem ser mais adequadamente atribuídos a outros fatores, como fome, isolamento ou simples intenção assassina. Portanto, o veredicto ainda está em aberto sobre se a psicose do Wendigo é uma condição genuína ou apenas uma parte arrepiante do folclore. Mas uma coisa é certa, é uma parte fascinante, embora macabra, do folclore.
e é um lembrete contundente de que, às vezes, os verdadeiros monstros não são criaturas sobrenaturais espreitando nas florestas, mas sim a escuridão que pode habitar a mente humana. Então, da próxima vez que você se sentir um pouco antissocial, talvez seja melhor perseguir seus amigos nas redes sociais, em vez de recorrer ao canibalismo e culpar uma criatura mítica. Apenas uma ideia. Segmento. O Wendigo, uma vez uma história arrepiante contada em torno das fogueiras das tribos algonquinas, agora se infiltrou na ribalta da cultura pop moderna. Mas como um jogo de telefone sem fio, a história mudou um pouco ao longo do caminho. Na literatura, por exemplo, o livro Cemitério Maldito, de Stephen King, trouxe uma maldição do Wendigo que empresta a fome sensacional da criatura por carne humana, mas deixa de fora o contexto cultural, como se esquecessem o ingrediente secreto da famosa receita da avó. O Wendigo também encontrou seu caminho em quadrinhos, jogos de vídeo e até programas de TV. A Marvel Comics tem sua própria versão do Wendigo, e jogos como Until Dawn usam a criatura como um antagonista primário. Até mesmo My Little Ponies e Sabrina, aprendiz de feiticeira, têm referências à influência do Wendigo. Fala-se em diversificar o público, não é mesmo? Curiosamente, as representações modernas muitas vezes adicionam galhadas ao Wendigo, uma característica que não está presente nas narrativas tradicionais. É como adicionar um bigode à Mona Lisa. Interessante, mas não exatamente preciso. Enquanto apreciamos as aparições do Wendigo em nossas mídias favoritas, vamos lembrar de suas origens e significado cultural. E se você algum dia se encontrar perdido na floresta, lembre-se que o canibalismo está fora de cogitação, a menos que você queira se tornar o próximo Wendigo. E aí, isso sim seria uma reviravolta na trama. Prepare-se para mergulhar no desconhecido, enfrentar seus medos mais profundos e desvendar os segredos ocultos do sobrenatural. Inscreva-se agora no canal O Horror que Virá e torne-se parte de uma comunidade de corajosos exploradores do terror. Clique no botão de inscrição para não perder nenhuma nova história arrepiante, sustos inesperados e mistérios sinistros que aguardam por você. Seja parte dessa jornada assombrosa. Flatwoods Monster. Em nossa jornada em direção à sonolenta cidade de Flatwoods, na Virgínia Ocidental, nos encontramos em 12 de setembro de 1952, um momento em que o mundo mudou para alguns moradores locais. Ou será que mudou mesmo? Vamos preparar o cenário. É uma noite fria quando um grupo de crianças e adultos se tornaram os protagonistas involuntários do que se tornaria a lenda do monstro de Flatwoods. O grupo viu um objeto brilhante cruzar o céu e cair nas colinas. Obviamente, a única ação lógica era investigar, afinal, quem precisa de cautela. O que encontraram foi uma figura sombria e imponente, com um rosto redondo, e dizem que tinha olhos vermelhos penetrantes. Ela pairava acima do chão, ameaçadora e aterrorizante. Kathleen May, uma das testemunhas, disse que tinha pelo menos 3 metros de altura, com um rosto vermelho brilhante e um corpo verde. Nada diz bem-vindo à Virgínia Ocidental como um gigante flutuante e assustador. Ainda há algumas lacunas nesta história, ou talvez seja mais adequado dizer que é uma história cheia de buracos. O monstro de Flatwoods parece ser o filho amoroso da ficção científica e da histeria coletiva. Vamos analisar algumas explicações plausíveis. Primeiro, poderia ter sido uma coruja. A confusão e o poder da sugestão podem ter transformado uma simples coruja de celeiro em uma criatura monstruosa. Imagine a surpresa da coruja. Além disso, não podemos esquecer que era 1952 e a paranoia da Guerra Fria estava em seu auge. As pessoas estavam extremamente desconfiadas e ansiosas em relação a tudo o que parecesse fora deste mundo. Todos estavam com binóculos em mãos, esperando avistar a primeira invasão alienígena. O monstro de Flatwoods poderia muito bem ter nascido dessa ansiedade coletiva. Outro fator que contribuiu foi que a história colocou Flatwoods no mapa. A cidade se tornou famosa da noite para o dia, e até hoje o monstro de Flatwoods atrai visitantes de todo o país. Existe até um festival anual em sua homenagem. É como se fosse a versão deles do Mardi Gras, mas com mais monstros de olhos vermelhos e menos jazz. As aparições em anos posteriores não foram tão convincentes quanto a original. Na verdade, há uma falta suspeita de encontros credíveis, e mais uma vez, as fotos e vídeos tendem a ser apenas desfocados o suficiente para não mostrar nada com clareza.
Então, será que o monstro de Flatwoods é um autêntico extraterrestre ou apenas uma coruja mal compreendida com um talento para entradas dramáticas? Talvez nunca saberemos ao certo. Senhoras e senhores, apertem os cintos.